Ela só queria trabalhar em paz, mas o patrão gritou com ela na frente de todo mundo, humilhou, apontou o dedo e fez ela se sentir um lixo. Só que ele não imaginava que a vida dá voltas, e a mesma mulher que ele tentou destruir, dias depois, fez ele se ajoelhar em prantos, pedindo perdão. Janaína acordava todos os dias antes do sol nascer. Morava em um pequeno quarto nos fundos da mansão, com paredes frias, uma cama simples e um silêncio que às vezes gritava mais que qualquer voz. Era ali que ela respirava fundo, antes de enfrentar mais um dia em que seria tratada como se não existisse. Enquanto a casa dormia, ela já estava de pé, lavando o rosto com a mesma água fria que usava para limpar o chão. Colocava seu uniforme, prendia os cabelos e descia as escadas com passos leves, quase sem fazer barulho, como tinha aprendido a fazer desde menina. Ser invisível era a única maneira de sobreviver. Na cozinha, o cheiro do café começava a subir e ela preparava tudo com cuidado. Pão fresco, ovos no ponto, frutas cortadas em cubos como a patroa gostava. Ela sabia que aquele café da manhã era só mais uma obrigação para eles, mas para ela era o único momento do dia em que ainda sentia que fazia algo com amor. Só que ninguém via isso, nem o patrão, nem os filhos, nem os convidados da casa. Para eles, ela era só a empregada, aquela que estava sempre ali, mas nunca era notada. Até que naquele dia, tudo começou a mudar. Naquela manhã, a mansão estava mais agitada do que o normal. Janaína, ainda com os cabelos presos e mãos trêmulas, de tanto trabalho, percebeu a movimentação diferente logo cedo. Carros caros estacionavam na frente da casa. Homens de terno e mulheres, com vestidos que pareciam ter saído de vitrines de revista, desciam como se pisassem num tapete vermelho. A patroa andava apressada pelos corredores, dando ordens secas, exigindo perfeição em cada detalhe. Era dia de evento, um almoço importante para investidores, empresários e figuras da alta sociedade. O patrão, Sr. Alencar, estava ainda mais ríspido que o normal. Passava por Janaína e pelos outros funcionários sem olhar nos olhos. Apenas apontava com os dedos, como se comandasse peças em um tabuleiro. Tudo precisava estar impecável, mas não por respeito aos trabalhadores, e sim por vaidade, por status. Janaína, acostumada a não ser notada, fazia o que podia. Limpava, organizava, servia, tudo em silêncio. Mas algo naquele dia a fazia tremer por dentro. Havia um peso no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer. E quando o último dos convidados entrou na sala de jantar, ela soube. Aquele dia não ia terminar como os outros. O almoço havia começado. As taças tilintavam. As risadas da elite ecoavam pelos cantos dourados da mansão e o cheiro de pratos refinados preenchia o ambiente. Janaína circulava entre as mesas com o cuidado de sempre, colocando os talheres nos lugares certos, repondo as jarras com discrição. Ela já estava acostumada a ser ignorada, como se fosse parte da mobília, mas naquele dia algo diferente aconteceu. Quando ela se aproximou de uma das mesas com uma bandeja de sobremesas nas mãos, ouviu uma voz masculina, alta e debochada. Era o Sr. Alencar, o patrão. Ele estava contando piadas para impressionar os outros empresários e, no meio da fala, apontou para Janaína. Essa aí canta o dia inteiro lá nos fundos. Se não fosse empregada, talvez fosse cantora de bar barato, disse, rindo alto. Alguns convidados tentaram disfarçar o desconforto, mas outros riram junto, como se aquilo fosse normal. O riso veio cortante, direto como uma lâmina. Janaína ficou estática por um segundo. Sentiu o sangue esquentar, o rosto arder, os olhos marejarem. Mas segurou. Engoliu em seco, respirou fundo e continuou servindo. Por dentro, algo nela se partia. E, ao mesmo tempo, algo começava a despertar. Porque quando a dor é grande demais, ela vira força.
E naquele momento, sem saber, o patrão havia mexido com a mulher errada. Naquela noite, depois de todos irem embora e a mansão voltar ao silêncio habitual, Janaína ficou sentada sozinha no canto da cozinha, olhando fixamente para as mãos. As mesmas mãos que lavaram o chão, que prepararam o banquete, que recolheram os restos das risadas dos ricos. Eram também as mãos que sabiam cantar, tocar, expressar tudo o que ela nunca teve coragem de dizer em palavras. O comentário do patrão ecoava na mente como um soco repetido. Cantora de bar barato. Ele não sabia, mas estava mexendo com uma história que vinha de longe. Janaína havia sido criada pela avó, uma mulher forte que a ensinou a cantar, antes mesmo de falar direito. Era na igreja, nas festinhas do bairro, no fundo do quintal. Quando a vida a apertou e ela teve que parar de cantar para trabalhar, acreditou que aquele sonho tinha morrido. Mas não morreu. Estava ali, adormecido, esperando o momento certo para acordar. E agora estava acordando com força. Enquanto enxugava as lágrimas com um pano de prato, Janaína se levantou devagar, foi até o quartinho onde guardava seus poucos pertences e puxou debaixo da cama um objeto embrulhado em pano velho. Seu microfone antigo, riscado e gasto pelo tempo. Ela o segurou como quem reencontra um pedaço da alma. Não sabia como nem quando, mas algo dentro dela dizia: a sua voz ainda vai ser ouvida. E naquela madrugada, sozinha, com as luzes da cozinha apagadas, Janaína cantou baixinho pela primeira vez em anos, e foi como acender uma chama no meio da escuridão. 2 dias depois, a mansão fervilhava mais uma vez. Um novo jantar seria oferecido, dessa vez com músicos convidados, um piano de cauda alugado no centro da sala, iluminação especial e um clima ainda mais elitista do que o último evento. O Sr. Alencar, vaidoso como sempre, queria impressionar seus amigos com uma noite cultural refinada, como ele mesmo dizia. Janaína, que continuava fazendo suas tarefas em silêncio, soube da novidade pelos cochichos dos garçons e da cozinheira. Ao ver o palco sendo montado, sentiu o coração acelerar, mas não imaginava que naquela noite seria ela a se apresentar. Tudo começou quando, entre um prato e outro, um dos músicos que deveria cantar passou mal e foi embora. O clima da festa esfriou. Os convidados ficaram sem saber o que esperar. Foi quando, com ar debochado e visivelmente alterado, o Sr. Alencar levantou-se diante da plateia e disse em voz alta: já que o cantor nos abandonou, que tal ouvir a voz da nossa empregada? Dizem por aí que ela canta. Vamos ver se é verdade ou se é só pose de artista frustrada. Os olhares se voltaram para Janaína. Ela estava no canto do salão, segurando uma bandeja estática, com o coração disparado no peito. Todos esperavam uma reação. Alguém riu. Outro comentou algo sobre showzinho de pobre. Mas ela ficou em silêncio. A bandeja tremia nas mãos. Seu rosto ardia de vergonha. O patrão cruzou os braços com um sorriso desafiador. Vamos, Janaína. Agora é sua chance. Era uma armadilha. Ele queria humilhar, expor, fazer dela uma piada diante da elite. Mas o que ninguém esperava era o que ela estava prestes a fazer. O salão ficou em silêncio. Todos os olhares estavam sobre ela. Janaína olhou ao redor e sentiu a garganta secar. Pensou em correr, se trancar no quartinho e fingir que aquilo nunca aconteceu. Mas algo dentro dela pulsava mais alto. Uma voz, antiga lá do fundo da alma, sussurrava como sua avó costumava dizer: quando a dor apertar, canta, menina. Porque quem canta com o coração cura a ferida até de quem só sabe ferir. Com as mãos ainda trêmulas, ela caminhou até o centro da sala. Cada passo era como carregar um peso de anos nas costas, de desprezo, humilhação, cansaço e sonhos calados. Um dos músicos ainda presentes, surpreso com a cena, estendeu o microfone para ela.
Janaína o segurou com firmeza, como se fosse a última chance que a vida lhe dava. Fechou os olhos, respirou fundo e por alguns segundos, só o silêncio falou. O patrão, impaciente, soltou um riso debochado. Vamos, ou está com medo? Mas ela não respondeu. E então, com os olhos ainda fechados, soltou a primeira nota. A voz saiu limpa, forte, cheia de alma. Não era apenas técnica, era dor transformada em beleza, era luta transformada em melodia. E naquele instante, antes mesmo de terminar a primeira estrofe, o salão inteiro parou. Ninguém respirava, ninguém ousava dizer uma palavra. O que era para ser vexame virou encanto. E o patrão, que antes sorria com desprezo, começou a sentir o chão fugir sob os pés. Janaína continuou cantando com os olhos fechados, como se não houvesse ninguém ali, como se estivesse sozinha, de volta ao quintal da infância, cantando para as estrelas ou para o céu cinza dos dias difíceis. A cada nota, a emoção ia tomando conta da sala. Um dos convidados, que antes mal havia notado sua presença, inclinou-se na cadeira com os olhos arregalados. Uma senhora ao fundo levou a mão à boca, surpresa com o que ouvia. E os músicos, que estavam ali apenas por formalidade, passaram a acompanhar a voz com delicadeza, quase como se estivessem com medo de atrapalhar o momento. Mas foi no rosto do Sr. Alencar que a transformação mais impactante começou a se revelar. O homem, acostumado a dominar todas as situações, agora parecia desconcertado. Mexia-se na cadeira, olhava ao redor, como se esperasse que alguém dissesse que aquilo era uma piada. Mas ninguém ria. O salão inteiro estava tomado por um tipo de silêncio que não é vazio. É reverência. E nesse silêncio, o poder mudou de mãos. A empregada humilhada agora era a artista. A invisível agora era o centro. A voz que por anos foi calada agora se tornava impossível de ignorar. E quando a última nota ecoou pelo salão, não houve aplausos imediatos. As pessoas ainda estavam em choque. Foi só depois de alguns segundos que os primeiros pares de mãos começaram a bater. Tímidos no começo, depois mais fortes, até virar uma salva de palmas de fazer o chão tremer. Janaína abriu os olhos devagar, com lágrimas escorrendo no rosto. Não por tristeza, mas por libertação. Ali, diante de todos, ela não precisava mais se esconder. Quando os aplausos finalmente cessaram, ainda havia algo pairando no ar. Um misto de vergonha e admiração. Janaína, com o rosto ainda molhado de lágrimas, devolveu o microfone com as mãos trêmulas e baixou a cabeça por um instante. Mas antes que pudesse se retirar, uma mulher da plateia, elegante, de cabelos grisalhos e olhar emocionado, se levantou e perguntou num tom firme: como é que uma voz dessas está servindo bandeja nessa casa? A pergunta cortou o salão como uma faca. O patrão congelou. Todos esperavam uma resposta. Janaína respirou fundo e, pela primeira vez naquela mansão, falou em voz alta: porque precisei, porque quando perdi minha mãe, ainda adolescente, a única coisa que eu sabia fazer era cantar. Mas ninguém queria ouvir. Então eu tive que escolher entre calar a minha arte ou passar fome. Escolhi viver, e viver aqui calada, até hoje. A sinceridade daquelas palavras desmontou qualquer barreira. Não era mais apenas sobre cantar bem, era sobre história, dignidade, coragem. Um senhor no fundo, visivelmente tocado, sussurrou: ela é melhor que muitos que já vi em palco famoso. Outro concordou. O ambiente que antes a desprezava, agora a reverenciava. Sr. Alencar, de pé, tentava manter a pose, mas o constrangimento escorria por cada ruga de sua expressão. Seu jogo havia virado contra ele. O que era para ser um espetáculo de humilhação, virou a maior humilhação dele. Mesmo mostrar a todos que subestimou um talento que morava debaixo do seu próprio teto.
Janaína, por sua vez, não pediu desculpas, nem agradeceu exageradamente. Apenas sorriu com leveza. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia livre. Depois da apresentação, o ambiente parecia outro. As luzes do salão não tinham mudado. As paredes douradas continuavam ali. O piano ainda ocupava o centro do tapete caro. Mas as pessoas já não olhavam para Janaína como antes. Agora, os olhares carregavam respeito, espanto e até um certo arrependimento. Ela passou entre os convidados para voltar ao seu lugar na cozinha, mas foi parada diversas vezes. Uma mulher tocou em sua mão e disse: "Você me fez lembrar do que é sentir." Um jovem empresário comentou que jamais tinha ouvido uma interpretação tão verdadeira. Até o violinista, que mal havia falado durante o jantar inteiro, se aproximou e disse que gostaria de acompanhar Janaína algum dia, se ela aceitasse. Mas o que mais surpreendeu foi o olhar do próprio Sr. Alencar. Ele não disse nada, só olhou. Mas foi um olhar carregado de choque, de vergonha, talvez de medo. Medo de perder o controle. Medo de que todos descobrissem que por trás do homem poderoso havia alguém pequeno demais para reconhecer grandeza quando ela não vinha vestida de grife. Janaína não esperava aplausos. Não estava ali para impressionar ninguém, mas aquele momento, aquele olhar, foi um divisor de águas. Ela não era mais invisível. E mesmo que no dia seguinte tudo voltasse ao normal, algo dentro dela já tinha mudado. Ela não cabia mais naquele silêncio. Ela não era mais uma sombra na mansão. Ela era luz. No dia seguinte, a mansão despertou como se nada tivesse acontecido. Os garçons limpavam os copos esquecidos da noite anterior. A governanta dava ordens rápidas e o Sr. Alencar, trancado no escritório, já gritava ao telefone como de costume. Mas Janaína, ela não era mais a mesma. Ainda vestia seu uniforme, ainda varria o chão e preparava o café. Mas algo no seu andar, no seu olhar, havia mudado. Ela fazia tudo como sempre, mas com uma firmeza diferente. Não era arrogância, nem desafio, era consciência. Consciência de quem ela era, do que carregava dentro de si e de que não precisava mais se encolher para caber em um mundo que não a reconhecia. Os outros funcionários percebiam isso. A cozinheira, que antes mal falava com ela, agora a tratava com mais carinho. Um dos garçons, ainda jovem, pediu discretamente que ela o ensinasse a cantar também, dizendo: "Você abriu algo aqui dentro, Janaína." E embora tentasse manter a rotina, o Sr. Alencar também parecia diferente. Não a olhava nos olhos, dava ordens rápidas e evitava qualquer conversa longa. Talvez estivesse refletindo, talvez estivesse envergonhado ou apenas com medo do que o mundo agora via. Naquela manhã, enquanto organizava os talheres para mais um almoço, Janaína ouviu a governanta chamando-a para uma conversa. Ela se aprontou, foi até o escritório sem entender bem o que esperava e encontrou o patrão sozinho, com uma expressão estranha no rosto. "Você tem alguma experiência com palco?" ele perguntou, quase como se fosse obrigado a dizer aquilo. Ela respirou fundo e respondeu com firmeza: "Tenho experiência com dor e aprendi a transformá-la em música. Isso basta?" Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez, não soube o que responder. A resposta de Janaína ecoou pelo escritório como uma nota firme em meio a um silêncio desconfortável. O Sr. Alencar desviou os olhos, levantou-se lentamente da cadeira de couro e caminhou até a janela, de onde se via a piscina cristalina e o jardim perfeitamente aparado. Com as mãos atrás das costas, ele pigarreou e falou, sem olhar para ela: "Ontem foi impressionante. Todos comentaram, disseram que sua voz tocou. Alguns amigos meus querem conhecê-la." Janaína franziu o senho, desconfiada. Sabia que aquelas palavras não vinham apenas de admiração. Havia algo a mais, algo calculado, como tudo o que aquele homem fazia.
Eles querem te ouvir de novo. Estão organizando um evento em breve e... Bem, talvez você pudesse representar a casa. Cantar, sabe? Levar o nome da família Alencar. Ela mordeu os lábios, sentindo a armadilha se desenhando. Representar a casa? Ela repetiu. Sim, e claro, seríamos gratos. Você teria visibilidade. Poderia ser algo bom. Para você... Janaína abaixou os olhos pensativa. Sabia que aquela era uma tentativa de transformar sua dor em espetáculo, sua voz em vitrine. Ele não queria elevá-la, queria usá-la. Mas ao mesmo tempo, aquela poderia ser uma porta. Ela sorriu de leve, mas com firmeza. Se eu cantar de novo, vai ser por mim. E por quem, como eu, nunca teve voz. Não para massagear o ego de ninguém. O Sr. Alencar não respondeu. Ficou apenas ali, parado, engolindo seco. Naquele momento, ele entendeu que a mulher diante dele já não era a mesma funcionária que varria os cantos da mansão. Ela tinha descoberto o próprio valor. E isso o assustava mais do que qualquer nota afinada que ela pudesse soltar. A proposta do Sr. Alencar ficou no ar, sem resposta definitiva. Janaína voltou às tarefas diárias, mas algo havia mudado dentro dela. Agora sabia que podia escolher. Já não aceitava mais tudo em silêncio. Passaram-se 2 dias. A mansão seguia seu ritmo luxuoso de sempre, com seus jantares formais, risos forçados e música ambiente tocando ao fundo. Mas era como se todos estivessem esperando que algo voltasse a acontecer. A voz de Janaína, que uma vez soou pelas paredes frias daquele lugar, havia deixado uma marca. Na manhã do 3º dia, uma ligação mudou o curso da rotina. Um dos convidados influentes da festa havia comentado sobre a apresentação dela em uma rádio local. Em questão de horas, uma pequena produtora independente enviou um recado. Queriam conversar com Janaína. Ofereceram uma audição, um teste simples, só para ouvir melhor aquela voz que tanta gente estava comentando. A notícia correu rápido entre os funcionários. Alguns torciam por ela, outros apenas observavam à distância. Já o patrão fez de tudo para esconder a irritação. No fundo, sentia que estava perdendo algo que até pouco tempo atrás ele achava que era seu por direito. Naquela tarde, ao entregar o jantar no salão, Janaína ouviu novamente comentários abafados entre os convidados. E foi ali, no meio daquele serviço aparentemente comum, que ela tomou sua decisão. Com licença, disse com a voz firme. Sei que não é meu lugar, mas queria avisar que não estarei aqui amanhã. Os olhares se voltaram para ela, surpresos. Vou fazer uma audição, uma chance de mostrar minha voz. Não para impressionar ninguém, mas para seguir um caminho que eu mesma escolhi. O salão silenciou. O Sr. Alencar quase deixou o garfo cair, mas não disse uma palavra. Porque, no fundo, ele sabia que aquele momento, aquela escolha, era a prova de que ele já não mandava mais na história. A mansão, que sempre foi palco de aparências e jogos de poder, pela primeira vez parou por causa de uma mulher simples, que decidiu ser dona do próprio destino. No dia seguinte, logo cedo, Janaína se vestiu com a única roupa que tinha, além do uniforme. Uma blusa simples, uma saia limpa e o mesmo par de sapatos gastos que usava desde sempre. Prendeu os cabelos com um elástico de pano e saiu da mansão sem olhar para trás. Não tinha motorista, nem buquê de flores ou aplausos. Só levava na bolsa um caderno amassado com letras de músicas que ela mesma escrevia nas noites de insônia. A produtora ficava do outro lado da cidade, numa área onde os prédios já não brilhavam tanto e os tapetes vermelhos davam lugar a corredores apertados. Lá, foi recebida por um rapaz simpático chamado Alex, que parecia mais curioso do que convencido. Então é você, a moça da festa do Alencar? Ele perguntou sorrindo. Janaína sorriu de volta. Sou só Janaína.
Entrou na pequena sala de ensaio, pegou o microfone com mãos trêmulas e, ao som de um piano digital, começou a cantar. Não havia luxo, nem figurino, nem aplausos ensaiados. Só sua voz. Mas bastaram os primeiros versos para o técnico de som largar o café, o produtor parar de digitar e os que passavam pelo corredor colocarem a cabeça para dentro da sala. Aquela mulher simples, sem fama, sem influência, cantava com uma verdade que atravessava qualquer barreira. Ao final da música, o silêncio reinou mais uma vez. Não por falta de reação, mas porque ninguém queria ser o primeiro a quebrar. Aquele instante, Alex limpou os olhos discretamente e disse: Janaína, você tem algo que não se ensina. No fim do dia, voltando de ônibus, ela não tinha contrato assinado nem promessas mirabolantes, mas tinha esperança. E um convite para voltar na semana seguinte para gravar uma música teste. Na mansão, enquanto isso, o burburinho crescia. A governanta soube pelo rádio. O jardineiro viu uma nota nas redes sociais da rádio local. A descoberta da semana, a voz que saiu da cozinha para conquistar corações. Sr. Alencar leu o título. Fechou o jornal com força. Pela primeira vez, seu nome não era o centro das atenções. Janaína, sem querer, estava se tornando notícia. Tudo começou no dia em que ela foi obrigada a cantar para ser humilhada, mas usou aquela humilhação como palco para renascer. Nos dias que se seguiram, a mansão que antes ecoava ordens e desprezo passou a ser um lugar de cochichos, olhos curiosos e tentativas mal disfarçadas de puxar conversa com Janaína. Cada vez que ela cruzava o corredor, um silêncio respeitoso surgia. O som de sua voz ainda parecia assombrar aquelas paredes de luxo. O patrão, Sr. Alencar, agora a tratava com uma formalidade estranha, como quem tenta manter o controle, mas sabe que perdeu o domínio. Não ousava mais gritar. E toda vez que ela passava, ele a observava de longe, como se procurasse entender onde foi que errou, ou onde ela aprendeu a voar. Na semana seguinte, Janaína voltou à produtora para gravar a música teste. Dessa vez, estava menos nervosa e mais decidida. A canção que escolheu falava sobre recomeços. Cada nota carregava pedaços da sua história. A dor da infância esquecida, o desprezo diário, a solidão silenciosa e agora, a coragem de se levantar mesmo quando todos achavam que ela deveria permanecer no chão. Os produtores ficaram em silêncio após a gravação e um deles, mais velho, disse: essa música não é só voz, é alma. É o tipo de coisa que as pessoas ouvem e sentem como se fosse delas. Em pouco tempo, o vídeo da gravação foi postado nas redes sociais da produtora. Não demorou para se espalhar. Em uma noite, já tinha milhares de compartilhamentos, comentários emocionados e pedidos para que ela cantasse mais. A filha da governanta foi quem mostrou o vídeo para todo mundo na mansão. Até os convidados da alta sociedade, que estiveram presentes na noite da primeira apresentação, voltaram a comentar. E o Sr. Alencar? Teve que ouvir um dos amigos dizer: essa moça, ela deveria estar nos palcos, não lavando o seu chão. A casa onde ela sempre foi invisível, agora se tornava testemunha da sua ascensão. O mesmo piso que ela limpava ajoelhada, agora parecia o corredor por onde ela passava erguida, com dignidade. A transformação era visível e inevitável, porque quando uma mulher simples descobre seu valor, nem o ouro das paredes pode apagá-lo. Com a repercussão do vídeo, vieram as mensagens, os elogios e até propostas. Pequenas rádios queriam entrevistas, um estúdio do interior ofereceu ajuda para gravar um EP e até uma ONG entrou em contato querendo que ela fosse madrinha de um projeto com mulheres em situação de vulnerabilidade. Mas com a luz também veio a sombra. O passado que Janaína escondia em silêncio voltou a bater à porta,
como um fantasma que não se contenta em ser esquecido. Numa noite chuvosa, enquanto terminava de organizar sua pequena bolsa com as letras das próximas músicas, uma visita inesperada apareceu no portão da mansão. Sua mãe. Envelhecida pelo tempo e pelos erros, vestida com roupas simples e um olhar que misturava arrependimento e orgulho, ela pediu para vê-la. A governanta, ao reconhecer o sobrenome, chamou Janaína, sem entender o que estava acontecendo. Ela desceu lentamente as escadas e, ao ver aquela figura do outro lado do portão, congelou. Mãe? A mulher assentiu, com lágrimas nos olhos. Lee, soube que você está brilhando. E eu precisava ver com meus próprios olhos. Janaína hesitou. Aquela era a mesma mulher que a deixara ainda criança para seguir um relacionamento abusivo, que nunca ligou, nunca mandou uma carta, que a deixou crescer sozinha, como uma flor nascendo entre pedras. Mas ali, diante dela, havia só uma senhora, arrependida, sem palavras ensaiadas, sem desculpas prontas. A nova Janaína respirou fundo e, em vez de gritar ou expulsá-la, estendeu um lenço. Eu não sei se posso te perdoar hoje, mas talvez amanhã. Sua mãe chorou em silêncio e, antes de partir, sussurrou. Você é tudo o que eu sonhei, mesmo sem saber como criar. Aquela noite não terminou com aplausos nem com câmeras. Terminou com silêncio. Mas foi ali, no meio do confronto, com suas origens, que Janaína entendeu, sua música não era só sobre beleza vocal, era sobre cicatrizes. E cada uma delas agora compunha uma nova canção de liberdade. A semana passou devagar, mas algo no coração de Janaína pulsava mais forte. A produtora, tocada pela história dela e pela repercussão do vídeo, organizou uma pequena apresentação, ao vivo, aberta ao público. Não era um grande show, mas era um palco. E pela primeira vez, ela estaria ali como artista, não como empregada. No dia marcado, ela chegou cedo. O lugar era simples. Um teatro comunitário com cadeiras de madeira e cortinas gastas. Mas para Janaína, aquilo era como pisar no maior palco do mundo. O cenário estava montado, os músicos posicionados e o público começou a entrar. A maioria era gente comum, trabalhadora, como ela sempre foi, mas no meio da multidão também estavam rostos conhecidos da mansão. A cozinheira, o jardineiro, a filha da governanta e sim, até ele, o senhor Alencar, sentado na última fileira, de cabeça baixa como quem estava ali, sem querer ser notado. Janaína não se abalou. Subiu no palco com passos firmes. A luz do refletor a envolveu e, por um instante, ela sentiu um frio na barriga, como se estivesse de volta à cozinha da mansão, esfregando panelas. Mas então, olhou para a plateia e viu algo que jamais esqueceria. Sua mãe, sentada na primeira fileira, com o lenço nas mãos e os olhos marejados. Ao lado dela, uma senhora idosa segurava uma menina pequena no colo. Eram vizinhas da infância de Janaína. Gente de verdade. Ela pegou o microfone e disse: essa música é para quem já foi tratado como ninguém, mas também é para lembrar que mesmo quando tentam apagar sua luz, ela continua lá, só esperando a hora certa de brilhar. Quando começou a cantar, o silêncio foi imediato. Sua voz saiu doce, forte, carregada de emoção. Cada verso parecia tocar direto o coração de quem escutava. Alguns choravam, outros fechavam os olhos para sentir. E quando a última nota ecoou, o teatro explodiu em aplausos, não de admiração superficial, mas de reconhecimento verdadeiro. O Sr. Alencar permaneceu sentado, estático. Em seu rosto não havia mais arrogância, apenas um cansaço melancólico. Ele sabia, tinha perdido. Não só uma funcionária, mas a chance de ter sido parte de uma transformação que preferiu ignorar. Janaína sorriu, agradeceu e saiu do palco, com o coração leve.
Aquela noite não era sobre fama, era sobre dignidade, sobre virar a chave do passado e entrar de vez em um novo tempo. Ela não era mais invisível, era a voz de muitas. Era Janaína e o mundo finalmente escutava. Depois daquela apresentação, Janaína já não pertencia ao mesmo lugar de antes. O vídeo da sua performance ao vivo foi gravado por dezenas de celulares e em poucas horas viralizou. Mas dessa vez, não era só sobre visualizações. Era sobre representatividade. Gente do Brasil inteiro começou a comentar, compartilhar, mandar mensagens. Mulheres que também foram invisibilizadas. Mães solteiras, empregadas domésticas, senhoras de cabelos grisalhos dizendo que voltaram a sonhar depois de ouvi-la cantar. Jovens negras dizendo, ela sou eu. A produtora percebeu que Janaína não era apenas uma boa cantora. Ela era uma mensagem viva. E o que antes era um projeto experimental virou prioridade. Convidaram-na para gravar seu primeiro álbum, não de músicas comerciais, mas de canções com alma. Letras que falavam sobre cicatrizes, sobre força e sobre fé. O nome do álbum? Ninguém me viu, mas eu cantei assim mesmo. Ela gravou entre um turno e outro, ainda conciliando as obrigações da mansão com a nova fase. Até que num domingo à noite, tomou uma decisão. Entregou sua carta de saída. Foi até a sala do Sr. Alencar, olhou nos olhos dele e disse com firmeza e paz: estou indo embora, mas agradeço. Se não fosse a sua tentativa de me humilhar, eu talvez nunca tivesse cantado naquela noite. Às vezes, até o desprezo pode servir de trampolim. O velho milionário nada respondeu. Apenas assentiu, como quem reconhece a derrota com o peso que ela merece. Naquele mesmo mês, Janaína fez sua primeira participação em um programa de TV. Emocionou o público, cantou, contou sua história, sem rancor, sem floreios, apenas a verdade. O apresentador finalizou dizendo: você não venceu apenas cantando, venceu sendo quem você é. Obrigado por lembrar ao Brasil que o talento não tem endereço nem sobrenome chique. E assim, de empregada invisível à inspiração nacional, Janaína seguia, cantando, vivendo, curando, e mostrando que mesmo quando nos jogam no chão, é possível levantar e cantar tão alto que até os que tentaram calar se levantam para aplaudir. A história de Janaína não é só sobre uma mulher que sabia cantar. É sobre uma alma que, mesmo ignorada, nunca deixou de ter valor. É sobre alguém que suportou calada, mas quando abriu a boca, ninguém mais conseguiu silenciar. Ela nos lembra que todo ser humano, por mais simples que pareça, carrega um dom, uma força, uma luz. E que às vezes é no momento da humilhação que a grande virada acontece. Se você assistiu até aqui, pare um instante. Respire fundo. Pense em quantas Janaínas passam por você todos os dias, invisíveis, caladas, mas cheias de talento, fé e história. Não espere que o mundo reconheça o valor delas. Comece por você. Valorize, apoie, respeite. E agora queremos saber de você. De qual cidade e estado você está assistindo essa história? Escreve aqui nos comentários. Vamos mostrar que o Brasil inteiro e até o mundo se emociona com histórias como a da Janaína. Se essa história tocou o seu coração, não guarda só para você. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acreditar. De novo, e se inscreva aqui no canal Ponto de Virada. E lembre-se, quem humilha por poder sempre acaba surpreendido pela verdade. E a verdade, quando cantada com alma, ninguém consegue ignorar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!